Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, pelo terceiro dia, declarou extintos vários termos de autorização no TAR e respectivas licenças operacionais emitidos nos termos da Resolução NTT número 4.770 de 2015. As decisões publicadas nesta quarta-feira, dia 13, assim como publicadas na segunda e terça, foram baseadas no artigo 228, inciso 3 da Resolução NTT número 6.033, do novo marco regulatório do TRIP. O inciso 3 da resolução trata da extinção do antigo termo de autorização ou licença operacional. Todas as decisões passarão a valer somente a partir do dia 11 de dezembro, daqui a 30 dias, ou seja, o TAR ainda vale até esta data. Mas atenção! Pelas novas regras, o que era chamado de TAR da Resolução NTT número 4.770 passa a ser chamado de habilitação da empresa, na Resolução NTT número 6.033 de 2023. E o que era chamado licença operacional, na Resolução NTT número 4.770 de 2015, passará a ser chamado de TAR, na Resolução NTT número 6.033 de 2023. O novo TAR terá vigência com o início da operação das linhas e mercados, a ser feito até o dia 11 de dezembro, com possibilidade de prorrogação até o dia 9 de janeiro de 2025. As transportadoras devem informar o início das operações das linhas e mercados no novo TAR via SEI e NTT. Desde esta segunda, dia 11 de novembro, as empresas podem solicitar ajustes nos TARs com inclusão e exclusão de seções via protocolo no SEI. Alterações de horários e viagens devem ser feitas no Sigma. Para novos TARs, o Sigma exige que todo o preenchimento seja feito sem interrupções, caso contrário a edição não será mais possível. Após a criação, é necessário protocolar o pedido SEI/NTT. E pela decisão número 2776, a ANTT deferiu o pedido de renúncia de mercado da Gontijo referente ao serviço de transporte regular de passageiros entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, para a prestação do serviço da linha Salvador a Assunção, no Paraguai. O artigo 248 da Resolução 6.033 expressa o seguinte: a autorização para o serviço de transporte rodoviário coletivo regular internacional de passageiros observará os tratados, as convenções e os acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, atendido o princípio da reciprocidade, bem como cumprirá, no que couber, o disposto nessa resolução e em normas complementares. Na hipótese do caput, a transportadora deverá, e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, ter como atividade econômica principal o secundário transporte rodoviário de passageiros, com itinerário fixo e internacional. Nesta decisão, a agência revogou ainda a portaria número 114 de 2016, que homologou a expedição de licenças originárias, documentos de idoneidade às empresas detentoras do termo de autorização e licença operacional para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário internacional de passageiros entre Brasil, República Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Na relação de linhas homologadas estão, além da Gontijo, as empresas Catarinense, Andorinha, JBL Turismo, Nordeste Transportes, Pluma, Solimões, Planalto, Unesul, Transporte Turismo, Ouro e Prata e Viação Umuarama. A BYD entregou mais 2 ônibus elétricos para o sistema de transporte da capital paulista. Os veículos vão circular pela Pêssego Transportes, a empresa que atende o subsistema local de distribuição das antigas cooperativas na zona leste da cidade. O modelo é o BYD D9W, que, segundo a fabricante, possui baterias de fosfato de ferro-lítio com capacidade para 344 kW, que permite um tempo de recarga entre 2 a 3 horas e autonomia de até 250 km. Os veículos ainda possuem sistema de freio regenerativo, suspensão pneumática e sistema eletrônico de controle. O modelo segue o padrão da SP Trans com ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi.
A Prefeitura de São Paulo está autorizada a contratar um empréstimo de 2,5 bilhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar o projeto de eletrificação na frota de ônibus da cidade. A autorização foi concedida pela Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Finanças após análise do processo administrativo e de pareceres jurídicos emitidos anteriormente. Os recursos serão utilizados para a compra de 1,6 mil ônibus elétricos. No ato desta terça-feira, dia 12, a Subsecretaria do Tesouro Municipal foi autorizada a emitir nota de empenho no valor de 12,5 milhões de reais, valores que serão utilizados para o pagamento das primeiras parcelas do empréstimo. As negociações com o BNDES vêm desde 2023, quando em outubro o prefeito Ricardo Nunes, após reunião com o presidente do banco, Aloysio Mercadante, no Rio de Janeiro, anunciou a aprovação do empréstimo. Com o financiamento, a prefeitura passou a ter um total de 5,75 bilhões de reais para a aquisição de 2.400 ônibus elétricos. Além do BNDES, a prefeitura já obteve 500 milhões de dólares em crédito externo do Banco do BID e do BIRD, Banco Mundial. A Prefeitura de São Paulo assinou também 2 contratos com o Banco do Brasil, totalizando 500 milhões de reais, cujos recursos já estão sendo utilizados. Os valores empenhados chegam a 235 milhões de reais até o final de julho passado. Além disso, a administração municipal tem contratada uma terceira operação com o Banco do Brasil, de 250 milhões de reais, e outra com a Caixa Econômica Federal, de 250 milhões de reais, em estágio final para assinatura. Pela sexta tentativa, a Urbanizadora Municipal S.A. da Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, publicou o edital da licitação para aluguel de 400 ônibus elétricos. O edital foi disponibilizado nesta terça-feira, dia 12 de novembro. Agora o valor está 46 milhões de reais mais alto que a tentativa anterior, chegando a 2,9 bilhões de reais por 15 anos. A data de entrega das propostas de eventuais interessadas foi marcada para o dia 10 de janeiro de 2025. Vence a empresa ou consórcio que oferecer o menor preço, abaixo do valor estipulado pelo edital. A licitação envolve também a manutenção preventiva destes veículos, incluída no valor global. A frota de 400 ônibus será dividida da seguinte maneira: 144 ônibus básicos com portas à direita, 20 ônibus básicos com portas à direita e à esquerda e 212 ônibus padrões com portas à direita. À medida que a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, ocorre em Baku, no Azerbaijão, do dia 11 a 22 de novembro, a BYD, fabricante líder mundial de veículos de novas energias e baterias, reafirma seu compromisso com um futuro mais sustentável. Sob o tema da conferência em Solidariedade por um Mundo Verde, a participação da BYD destaca sua contribuição de uma década da empresa para soluções de transporte de baixo carbono e metas climáticas globais. Durante a COP29, a BYD e o governo do Azerbaijão assinaram um acordo de implementação de um projeto significativo. Essa iniciativa estabelece as bases para a construção de uma planta de fabricação de veículos comerciais de última geração no Parque Industrial de Sumgait, no Azerbaijão. A nova instalação se concentrará na produção de ônibus elétricos de 12 metros da BYD. O desenvolvimento representa um marco importante na estratégia da BYD de localizar a produção e atender à crescente demanda por soluções de transporte sustentável em todo o mundo. Anteriormente, a BYD havia assinado um acordo com o governo do Azerbaijão. Sob essa iniciativa, o governo azerbaijano planeja adquirir cerca de 200 ônibus elétricos da BYD anualmente entre os anos de 2025 e 2028, com a montagem local ocorrendo no próprio país. Em um evento paralelo que ocorreu no pavilhão da China, Ivan Kao, diretor administrativo da BYD para a região Ásia Central, fez um discurso inspirador, compartilhando insights sobre como promover
o desenvolvimento sustentável com base nos 30 anos de inovação, considerando os esforços da empresa no setor de veículos de nova energia, com base na experiência pioneira da BYD em veículos elétricos, armazenamento de energia e soluções de energia renovável. O executivo enfatizou o papel crítico da visão de longo prazo da empresa e da inovação contínua para enfrentar os desafios climáticos mais urgentes do mundo. Antes da COP29, 160 ônibus elétricos BYD K9UD chamaram a atenção ao serem inspecionados pelo presidente Azerbaijão. Esses ônibus elétricos, que agora fornecem serviços de transporte eficientes e seguros em Baku, estão desempenhando um papel essencial no apoio às metas de transporte de carbono zero da conferência. Como eles vão operar durante todo o evento, os ônibus elétricos K9UD não são apenas uma demonstração da liderança da BYD em mobilidade elétrica, mas também uma indicação clara do compromisso do Azerbaijão com soluções de transporte sustentáveis alinhadas com as metas climáticas globais. A presença da BYD na COP29 em Baku representa um profundo compromisso com a construção de um mundo sustentável por meio da mobilidade elétrica, com o lançamento de novas iniciativas da fabricação local, a implementação bem-sucedida de ônibus com emissão zero em Baku e investimentos contínuos em tecnologias limpas. A BYD continua a liderar o caminho na promoção de soluções de transporte sustentável em todo o mundo, preparando o terreno para um futuro mais verde para todos. A Marco Polo apresentou nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, de forma oficial, na ExpoTrade 2024, evento que ocorreu em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o Nômade, o primeiro motorhome concedido à fábrica da nova divisão de veículos da marca, que é tradicional em ônibus. Com isso, a multinacional gaúcha amplia o leque de atuação que já incluiu tradicionalmente ônibus urbanos e rodoviários, ônibus leves e o segmento metroviário, com VLTs e aeromóveis, a exemplo do que está sendo implantado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, em parceria com outros fabricantes. O Nômade conta com tração nas 4 rodas e reduzida, transmissão automática e até placa de energia solar para alimentação de diversos equipamentos. As placas são flexíveis e podem gerar até 800 watts. O armazenamento de energia é feito em um pack de baterias de lítio. Possui luz de manobra integrada, guincho dianteiro e manilha com capacidade para até 15.500 IBS, mais de 7 toneladas, e engate de reboque traseiro. Os equipamentos eletrônicos incluem câmeras 360 e câmeras em substituição aos tradicionais espelhos retrovisores, sistema Victron de armazenamento de energia com pack de bateria de lítio e antena para TV digital com internet satelital de 4G e 5G. O veículo apresentado num tradicional evento do ramo tem 7,5 metros de comprimento, 2,36 metros de largura e 3,18 metros de altura total e 1,95 metro de altura interna. Segundo a Marco Polo, não se trata de um micro-ônibus adaptado, mas um veículo desenvolvido especialmente para essa aplicação, com um novo chassi específico para motorhome, com 8 toneladas de PBT, possuindo rodas de aço de aro de 17,5 e pneus 235/75R, de uso misto. O motor Cummins F3.8 de 175 cavalos de potência e conjunto óptico, exclusivo com toda a iluminação em LED, incluindo faróis de neblina e luzes diurnas. Também integram o modelo itens como manobra integrada, guincho dianteiro e manilha com capacidade de até mais de 7 toneladas e engate de reboque traseiro. Os valores anunciados variam de R$ 1.650.000 a R$ 2.750.000. Apesar de ser um 4x4 e pode trafegar por áreas de difícil acesso, a Marco Polo diz que optou por criar um modelo com maior requinte e conforto. O salão interno tem uma espécie de ambiente de convivência e um móvel que pode ser convertido em cama e vice-versa,
e conta com um teto panorâmico decorativo com iluminação em LED e sistemas de ar-condicionado, além de slide out, extensão de cabine que amplia o espaço interno em até 16 metros quadrados, quando o veículo está parado. O slide out possui uma iluminação em LED com luz indireta, janelas basculantes com tela mosquiteiro e blackout, além de iluminação em LED com luz indireta no rodapé. O salão conta com TV, cozinha completa em marcenaria feita sob medida com design em linhas que acompanham o design externo do veículo, tendo pia, cuba, dispenser de sabão, fogão a gás de 2 bocas da Tramontina, geladeira Dometic de 216 litros, micro-ondas e forno 2 em 1, depurador de ar Domect, escotilha e teto decorativo em LED em toda a extensão. Além disso, há o quarto montado em marcenaria que inclui cama, armários, banheiro com ducha de acionamento monocomando, sanitário separado, espelho com iluminação, TV, claraboia escamoteável, sistema de ar-condicionado de 24 volts com inverter, janela traseira com vista externa, janelas basculantes com tela mosquiteiro e blackout, toalheiro aquecido, sanitário com pedal Dometic e claraboia com exaustor e sensor de chuva. O lançamento insere-se como uma versão compacta na categoria de veículos integrais, em que o veículo é construído como uma unidade única, em que a cabine do motorista e a parte habitável fazem parte de uma mesma estrutura integrada. Apesar de ser o motorhome de nascença na coletiva, os executivos da Marco Polo informam que o nome traz um DNA dos mini-ônibus Volare, como o da linha Fly e Attack. Os representantes da marca disseram, entretanto, que, mesmo com os chassis da Agrale e a estrutura de casulo da Volare, há características próprias, como o reforço de carroceria e entre-eixos dimensionados, para o modelo ser uma casa sobre rodas. Sobre o pós-venda, para manutenção e assistência, haverá uma rede própria, inicialmente em Caxias do Sul e com os parceiros não sendo necessariamente a rede de pós-venda de ônibus da Marco Polo e micro-ônibus Volare. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na noite desta última quarta-feira, um ônibus da empresa Guanabara e um caminhão colidiram no quilômetro 168 da BR-050, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. 7 pessoas ficaram feridas, 5 com fraturas e leves escoriações e outras 2 que ficaram presas às ferragens, um motorista e uma passageira, esta que apresentou cortes e fraturas. O coletivo seguia de São Paulo para Goiânia e na região de Uberaba atingiu a traseira do caminhão enquanto passava por uma ponte. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o SAMU e agentes da Ecovia. Um ônibus desgovernado do transporte municipal de São Paulo atingiu alguns veículos particulares e outro coletivo na noite deste domingo, dia 10 de novembro, na rotatória que liga a Avenida Principal Leste com a Avenida Savoy City, no bairro de Aricanduva. De acordo com a SP-Trans, gerenciadora responsável pelo sistema municipal, a ocorrência aconteceu às 8h50 da noite e envolveu os ônibus das linhas 37 e 31 10 Shopping Aricanduva, Metrô 6 Matilde, da Alibus e da linha 364A10 Hospital Ipiranga, Shopping Aricanduva, da Movibus. Um boletim de ocorrência foi registrado e não há informações sobre feridos. Na manhã desta segunda-feira, por volta de 10h40 da manhã, um ônibus da empresa A2 Transportes pegou fogo na rua Doutor José Silvio de Camargo, número 27, na zona sul de São Paulo. O incêndio teve início devido a uma pane elétrica no coletivo, este registrado com prefixo 68469 no transporte público municipal. No momento do incêndio, o ônibus saiu da garagem e seguia para o ponto inicial. Não havia nenhum passageiro a bordo. O coletivo está no local, aguardando a chegada da perícia. Imagens registradas por motoristas e moradores de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, mostram o exato momento em que um motociclista e um motorista de ônibus da aviação Miracatiba se agridem em uma briga de trânsito. O coletivo atendia a linha 239 Itapecerica da Serra ao terminal metropolitano de Cotia, gerenciado pela MTU.
A confusão aconteceu ao lado de uma obra na rua Constantinopla, no Jardim São Marcos. Em determinação, no momento da gravação, um dos envolvidos na briga, que seria o motorista do ônibus, pega uma barra de ferro para bater no outro envolvido na confusão, mas é contido pelo colega. É o segundo caso de briga de trânsito envolvendo o motorista de ônibus desta mesma empresa em menos de um mês. Nesta terça-feira, um acidente envolvendo um ônibus escolar deixou um adolescente ferido no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou prensando o jovem contra o muro de uma residência. Uma câmera de segurança na rua registrou o momento do impacto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 14 anos, ficou presa entre o ônibus e a estrutura da casa. Passageiros que estavam no veículo no momento do acidente não se feriram. A jovem, que chegou a perder a consciência, foi retirada do local com o auxílio dos bombeiros e em seguida encaminhada para o SAMU a um hospital com suspeita de fratura no pé. As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a adolescente, que estava sentada na calçada, percebendo o perigo e tentou se levantar, mas não conseguiu evitar o impacto. A Polícia Civil enviou uma equipe da perícia ao local para coletar informações que possam esclarecer as causas do acidente e contribuir para investigações. O motorista de um veículo urbano de carga ficou ferido na manhã desta quarta-feira em Santo André, na BC Paulista, após uma colisão que envolveu o caminhão que dirigia em um ônibus da empresa Suzantur, que operava em linha municipal. Pela gravação é possível perceber que o veículo de carga tomba após o choque com um ônibus que estava fazendo a curva. Após a colisão, o veículo urbano de carga atinge um carro. A batida aconteceu na Avenida São Bernardo do Campo e a Rua Saracanta, na região do Jardim Guarará. O motorista do caminhão foi socorrido para o centro hospitalar da cidade e não corre risco. A via teve de ficar interditada. No ônibus e no carro ninguém se feriu. A empresa Suzantur disse que lamenta e colabora para as apurações. Um ônibus parceiro da plataforma Flixbus pegou fogo na manhã desta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. O caso aconteceu na cidade de Flecheiras, em Alagoas, por volta das 10 da manhã. Segundo informações recebidas, o veículo trafegava pela rodovia BR-101 quando o incêndio começou. As chamas se espalharam e começaram a tomar o ônibus. Para atendimento da ocorrência, a rodovia ficou interditada no sentido Recife. Em nota encaminhada à redação, a Flixbus informa que o incêndio foi controlado, o que permitiu que os passageiros e motoristas saíssem ilesos. Na madrugada desta terça-feira, dia 12 de novembro, um ônibus foi destruído por um incêndio na rodovia BR-060 entre os municípios de Jataí e Rio Verde, em Goiás. O coletivo, que transportava 32 passageiros, seguia de Cuiabá para Brasília. Não houve feridos e todos saíram a tempo do veículo. O motorista relatou que teria escutado uma explosão na parte traseira do ônibus. Um ônibus do transporte público municipal de São Paulo se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira, dia 11 de novembro. O caso aconteceu em uma área de comunidade no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo. As condições do acidente ainda não foram esclarecidas, mas é possível ver que o coletivo bateu na traseira de outro veículo, danificando a traseira do carro e sua própria parte frontal. O coletivo ficou parado na rua, na calçada. O ônibus pertence à empresa Nortebus e iria iniciar a operação da linha 900410 Jardim Elisa Maria ao terminal Cachoeirinha, quando se envolveu no acidente. Um micro-ônibus se envolveu em um acidente na rodovia Deputado Cunha Bueno, na SP-253, entre as cidades de Jaboticabal e Padrópolis, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Ao todo, 4 pessoas sofreram ferimentos graves e outras 10 ferimentos leves, totalizando 14 vítimas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã e, para o atendimento da ocorrência, a rodovia foi fechada nos dois sentidos. Os feridos foram levados para as unidades de saúde, mas não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Um ônibus da aviação Danúbio Azul, que seguia sentido norte pela Washington Luiz na BR-310, se envolveu em um acidente no quilômetro 253,200 em Ibaté, em São Paulo, na noite deste último domingo, dia 10. Segundo o relato do condutor, o veículo foi fechado por outro não identificado e precisou sair da pista para o canteiro central, colidindo com o elemento de drenagem.
O ônibus ficou imobilizado, mas conseguiu sair do local por meios próprios e seguir viagem às 7h30 da noite. O trecho é administrado pela concessionária Econoroeste, como informa a Artesp. A Polícia Militar Rodoviária informou que a retirada dos passageiros seria realizada após meia-noite, levando-os para o posto mais próximo. No entanto, o ônibus conseguiu sair do canteiro central antes desse horário. Um acidente envolvendo um ônibus turístico deixou ao menos 4 mortos na madrugada desta segunda-feira, dia 11 de novembro. O caso aconteceu na BR-110, na zona rural de Catu, na Bahia. O número de feridos ainda não foi confirmado. Segundo informações iniciais, o ônibus partiu de Aracaju, no Sergipe, com destino à Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. Dentro do coletivo estavam cerca de 40 passageiros. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais e unidades de saúde na cidade de Catu e Alagoinhas. No entanto, não há informações sobre seus estados de saúde. As identidades das vítimas também não foram divulgadas. Na noite desta quarta-feira, por volta das 8 horas da noite, um acidente envolvendo um ônibus da linha 39 Jardim Represa Tiradentes e uma motocicleta foi registrado no cruzamento entre a estrada dos Alvarengas e a rua Ryushi Matsumoto. O coletivo pertence à empresa Bernatrans Transportes Urbanos S.A., a BR7 Mobilidade, responsável pelo transporte público da região. De acordo com a empresa, o motociclista teria desrespeitado a sinalização semafórica, avançando no sinal vermelho e surpreendendo o condutor do ônibus. O motorista do coletivo, sem tempo suficiente para reagir e evitar a colisão, acabou atingindo a motocicleta. O serviço médico de urgência foi acionado rapidamente. O motociclista recebeu atendimento no local. Conforme informações repassadas pela equipe médica, ele não corre risco de morte e seu estado de saúde é estável. Um ônibus da aviação Santa Brígida se envolveu em um acidente com outros 2 carros de passeio na rodovia Anhanguera, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro. O caso aconteceu na altura do quilômetro 15, no sentido São Paulo da via. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Uma ambulância da concessionária foi mobilizada, mas não houve nenhum ferido na colisão. Um guincho foi acionado para remover os carros, enquanto os ônibus conseguiram deixar o local. Devido ao acidente, a faixa da direita da via foi bloqueada, causando redução da velocidade no trecho. Além disso, a alça de acesso para a Avenida Mutinga também acabou ficando bloqueada. O coletivo fazia a linha 804710 Jaraguá a Lapa e foi removida do local às 7h10 da manhã. Ninguém se feriu na colisão. Na tarde deste sábado, um ônibus municipal da empresa São Jorge pegou fogo em Ponte Nova, na cidade de Minas Gerais. O incêndio aconteceu na rua Guarapiranga, no bairro Palmeirenses. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas por volta de 1h40 da tarde e informou que não houve feridos. Proprietários da companhia de transporte, José Flávio, comunicou que o incêndio foi resultado de uma pane elétrica na parte dianteira do coletivo. Quando o veículo ainda estava em circulação, o motorista notou a fumaça saindo do motor e encostou para tentar apagar o fogo utilizando o extintor. Após a atuação dos bombeiros, o ônibus foi retirado da rua Guarapiranga e levado para uma área de descarte. E lá vamos nós mais uma vez. Vai aos tribunais mais um capítulo da batalha jurídica sobre o arrendamento e futuro leilão das linhas que eram de responsabilidade das Viações Itapemirim e Caiçara, que faliram em 21 de setembro de 2022 e desde 4 de março de 2023. São operadas pela Susantur, empresa de Santo André. A empresa Nossa Senhora da Penha, do grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira e Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, entrou com mais um recurso para que o contrato de arrendamento à empresa do ABC Paulista seja extinto. A petição trata-se de embargo de declaração movida pela Penha nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, com registro no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira. Em um dos pontos do recurso, o grupo Comporte contesta a decisão da
Justiça, pela qual reconheceu que o arrendamento das linhas a Suzantur deve ir até o dia 27 de fevereiro de 2025 e considerando o prazo de 2 anos a partir da liberação às operações dada pela ANTT, que foi em 27 de fevereiro de 2023. A empresa Nossa Senhora da Penha sustenta que o arrendamento já deveria ter acabado, porque o prazo de 2 anos tinha de ser contado a partir da assinatura do contrato entre a massa falida do Grupo Itapemirim e a Suzantur, que foi em 29 de setembro de 2022, ou alternativamente deve ser contado a partir do protocolo do arrendamento realizado pela administradora judicial da falência, a SZM Partners, junto à NTT, que foi em 5 de outubro de 2022. Nos dois casos, segundo a petição da companhia do Grupo Comporte, o contrato já perdeu a validade de 2 anos. O argumento da empresa do Grupo Comporte é praticamente o mesmo da Aviação Águia Branca, outras companhias de ônibus que também entrou na justiça pedindo que seja determinado o fim do arrendamento das linhas da Itapemirim-Caiçara a Suzantur. É o que mostra a petição da Águia Branca noticiada em 7 de novembro. Tanto o Grupo Comporte como a Águia Branca apresentaram propostas para um novo arrendamento das linhas. É oficial. A SZM Partners, a administradora judicial do Grupo Itapemirim, protocolou nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, pedido na Justiça para que o leilão de linhas, marcas e estruturas de ônibus remanescentes do processo de falência tenha início em 9 de dezembro de 2024. O valor mínimo sugerido foi mantido em R$ 97,2 milhões, com base em avaliação de agosto de 2023. O pedido teve registro no Sistema da Justiça de São Paulo nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. Em agosto de 2023, a chamada UP, Operação Unidade de Produção Individual do Grupo Itapemirim, foi avaliada em R$ 97,2 milhões. A CETAP, Avaliação Patrimonial, empresa independente que fez o levantamento da relação dos bens, identificou os seguintes itens: 125 linhas registradas na NTT, 39 guichês rodoviários, 32 ônibus, a maior parte sucateada e de baixo valor, e 2 marcas Itapemirim registradas no INPI. Sobre o número 00606841 e 0075389197. A proposta protocolada pela SZM Partners no dia 13 de novembro de 2023 e noticiada de forma exclusiva em 14 de novembro de 2024 ainda vai ser decidida pelo juiz Marcelo Estábel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais. A SZM Partners se manifestou a respeito de petições feitas por eventuais interessadas, como a Aviação Águia Branca do Espírito Santo, o Grupo Comporte de Família Constantino de Oliveira e pelo próprio Ministério Público de São Paulo, sobre a separação das linhas em blocos. A administradora judicial é contra essas petições e argumentou nesta petição que o bloco único auxilia da maximização dos valores do leilão, o que visa, no que na visão da SZM Partners é benéfico para os credores do Grupo Itapemirim. Segundo a SZM Partners, é tão vantajoso o leilão em lote único para o mercado que nem foi lançado e já desperta interesse. Como ocorre todos os leilões deste tipo, a proposta contempla 3 datas para as conclusões de lance chamadas de praças. A terceira e última parte seria concluída em 27 de fevereiro de 2025, data que, segundo o entendimento da Justiça, coincide com o fim do prazo de 2 anos de arrendamento das linhas e estruturas à Suzantur, empresa de Santo André, no ABC Paulista, que retoma os serviços de forma gradativa desde março de 2023. Primeiro leilão terá início no dia 9 de dezembro de 2024, às 2 da tarde, e se encerrará no dia 27 de janeiro de 2025, a partir das 2 horas da tarde. Serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação, que foi de R$ 97,2 milhões, e caso não haja lances, uma segunda data se abre automaticamente. O segundo leilão terá início no dia 27 de janeiro de 2025, às 2 da tarde, e se encerrará no dia 11 de janeiro de 2025, a partir das 2 da tarde. Nesta segunda data serão aceitos lances com no mínimo de 50% do valor da avaliação, que será de R$
48,6 milhões de reais. Se não houver lances, também nesta segunda tentativa será aberta a terceira data e última rodada. E terceiro e último leilão terá início no dia 11 de fevereiro de 2025 e se encerrará no dia 27 de fevereiro de 2025. Nesta última oportunidade, serão aceitos os maiores lances ofertados, independentemente de percentuais sobre os valores mínimos. Na petição, a XM Partners defende a manutenção das vantagens a Suzantur no leilão e no encerramento do contrato de arrendamento, como indenização de todos os investimentos feitos durante as operações, como compra de ônibus, contratação de pessoas e reformas de guichês, bem como a possibilidade de abater 50% destes valores de investimentos em forma de lances no leilão da UP Operação 125 linhas, guichês e ônibus remanescentes. Diferentemente de outros participantes, a Suzantur não vai precisar depositar percentual mínimo de 20% do valor e do valor do edital. Além disso, a XM propõe que as operações arrendadas continuem por 3 meses a partir da conclusão definitiva do leilão, para que não prejudicar funcionários, fornecedores e passageiros. Pela proposta, a Suzantur só teria direito a indenizações e vantagens caso a posse e o leilão sejam concluídos até o fim do contrato de arrendamento, que é no dia 27 de fevereiro de 2025. Passando esta data, a Suzantur perderia esses direitos. A XM Partners propõe que as eventuais interessadas possuam frota compatível para as linhas, experiência no setor rodoviário de transporte que tenham o TAR da NTT no nível máximo. A administradora também quer que sejam exigidas certidões de regularidade fiscal e um depósito mínimo de 20% do valor do edital, ou seja, R$19.442.000, com exceção da Suzantur. A Levare Transportes, reconhecida de empresa de transporte de passageiros sediada em São José do Rio Preto, em São Paulo, anunciou por meio de suas redes sociais que desde segunda-feira, dia 11 de novembro, passou a atender novos mercados, dessa vez no Paraná. Os atendimentos são feitos em veículos do padrão que a empresa adota em outras rotas, no serviço Leito Cama Total. São 2 novas linhas que partem de São Paulo para a região noroeste do Paraná. A primeira é a linha São Paulo a Campina da Lagoa, com frequência inicial de apenas uma saída semanal. Saindo da capital paulista, os embarques são sempre às segundas-feiras, às 9h30 da noite, da Sala VIP Levare na Barra Funda. No sentido contrário, saídas na rodoviária de Campina da Lagoa sempre às terças-feiras, no horário das 5 da tarde. A rota atende cidades como Maringá, Londrina e Campo Mourão. A grade de operações é a seguinte: de São Paulo a Campina Grande, às 9h30 da noite em todas as segundas-feiras, chegadas em Londrina às 4h30 da manhã, Maringá às 6 da manhã, Campo Mourão às 8 horas da manhã, em Campina Grande às 10 da manhã, e já em São Paulo, já no sentido São Paulo, às 5 horas na terça-feira. Os embarques são em Campo Mourão às 7 da noite, em Maringá às 9h30 da noite e em Londrina às 10h30 da noite. O desembarque em São Paulo tem previsão às 5h30 da manhã. A outra rota que a Levare passou a operar é a linha Guarulhos a Maringá, com frequência também reduzida nesse início, tendo 2 saídas semanais. No sentido Maringá, serão saídas das 9h30 da manhã nas quartas e sextas, com chegadas em Londrina às 4h30 da manhã e em Maringá às 6 da manhã. Já no sentido Guarulhos, às 9h30 da manhã, às quintas e domingos serão embarque em Londrina às 10h30 da noite e desembarque em Guarulhos às 5h30 da manhã. Segundo Simval Neto, diretor comercial da Levare, a frequência no atendimento poderá aumentar de acordo com a demanda de passageiros. No Paraná, os embarques e desembarques são realizados nas rodoviárias, enquanto em São Paulo são feitos na sala VIP da empresa na Barra Funda. Com mais essa operação, a Levare chega ao número de 4 estados atendidos, sendo esses São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e agora o Paraná. Nesta segunda-feira, foi efetivada a venda do primeiro panorâmico DD-NB1, o novo double decker da Buscar. Para marcar a entrega, o diretor comercial Paulo Corso e o representante comercial Luiz Ivan
receberam os empresários Ramon e Marilene de Souza, proprietários da Aviação Porto Rico, na fábrica em Joinville. O veículo adquirido pela empresa maranhense está acoplado ao chassi Mercedes-Benz O500RS-DD 2745 8x2. Com tecnologia de ponta e diversas inovações, o panorâmico DD NB1 dispõe da maior cabine do mercado, com 6 saídas de ar-condicionado, câmbio automático e faróis auxiliares superiores de longo alcance que garantem o conforto e melhor desempenho do motorista. Para acomodar os passageiros, 12 poltronas leito compõem o salão inferior e 48 poltronas Class Leito Turismo compõem o salão superior. Os 60 assentos possuem braços centrais e laterais rebatíveis, além de descanso para pernas e pés. As poltronas contam ainda com apoio extra de cabeça, tomadas USB-A e USB-C e conjunto de porta-copos individuais. O veículo dispõe de geladeira em ambos os salões, sanitário, aparelho multimídia, touchscreen e aparelho de rádio adicional. De acordo com o empresário Ramon de Souza, o panorâmico DD NB1 atuará na linha Teresina a Goiânia. Segundo o diretor comercial Paulo Corso, a venda do primeiro panorâmico DD marca o início de novos negócios para a encarroçadora catarinense. A nova família de ônibus Buscar NB1 foi desenvolvida para oferecer uma experiência de viagem incomparável. Os veículos da família NB1 combinam elegância, conforto e robustez, apresentando soluções inovadoras para o transporte rodoviário, turismo e fretamento. Redefinindo os conceitos de tecnologia e eficiência, os veículos exibem desenhos autênticos que expressam a ideia de movimento contínuo. Além de otimizar a aerodinâmica, o design é moderno e sofisticado. É conhecido internacionalmente por meio do prêmio iF Design Award. Fabricados em Joinville, principal polo industrial de Santa Catarina e o terceiro maior do sul do Brasil, os ônibus da família NB1 se destacam pela excelência em qualidade e essência no DNA da Buscar. Localizada em Timon, no estado do Maranhão, a Aviação Porto Rico atua há 24 anos no ramo rodoviário, oferecendo viagens de ônibus para o Piauí, Tocantins, Palmas, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. A Eucatur, a empresa União Cascavel de Transporte e Turismo, divulgou nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, o balanço de investimentos em frota realizados neste ano. De acordo com a companhia, foi realizada a aquisição de mais de 40 novos ônibus ao todo em 2024, já representando parte da frota de 2025. Entre os veículos estão os modelos de 2 andares com pinturas que trazem diferentes cores e temas, com chassis Volvo e carrocerias Comil e Buscar. Em nota enviada, a empresa diz que entre as temáticas estão elementos da Amazônia, autismo e selos dos estados brasileiros. Os ônibus de 2 andares possuem categorias leito e semileito de poltronas e itens de tecnologia para redução de acidentes. Para modernizar a frota, a Eucatur do Paraná adquiriu novos Buscar VistaBus DD. No último domingo, dia 10, foram entregues 16 unidades de um lote de 31 ônibus Double Deck, montados em chassi Volvo B510R, 8x2 com câmbio automático e alavanca tipo joystick. Para acomodar os passageiros, cada ônibus possui 46 poltronas Class Leito Turismo e piso superior e 11 poltronas Class Leito no salão inferior, todas equipadas com tomadas USB, geladeiras em ambos os salões, ar-condicionado quente e frio e sanitário são alguns diferenciais dos veículos. Segundo o diretor comercial Paulo Corso, a empresa paranaense é referência no transporte coletivo de passageiros. A Eucatur iniciou sua trajetória em 1964 pelo casal Assis Gorgaski e Nair Veturian Gorgaski, com apenas uma linha ligando as cidades paranaenses de Cascavel e Santa Teresa. Com o passar dos anos, a empresa passou a operar serviços de transporte de cargas e encomendas. Atualmente, a Eucatur atua em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, transportando mais de 300 mil passageiros. Nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, o Corinthians reviveu parte de sua história ao receber o ônibus Mosqueteiro 1, após um processo de restauração.
O ônibus que marcou o transporte dos jogadores do Corinthians na década de 1970 foi restaurado em uma parceria entre o clube e a fabricante de ônibus Caio, e agora retorna ao patrimônio do Parque São José. A entrega do ônibus reformado foi acompanhada de perto pelo presidente Augusto Melo, o diretor do Departamento Cultural, Raul Corrêa, e os conselheiros André Luiz de Oliveira e Herói João Paulo Vicente, idealizadores do projeto de restauração. Assim como em 1972, quando o Mosqueteiro 1 chegou pela primeira vez ao Parque São José, o veículo foi recebido com festa, ao som da tradicional sirene do clube, seguindo com uma bênção religiosa relembrando a cerimônia original. Para Augusto Melo, o resgate do ônibus representa um reencontro com a história do clube. Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma alegria ver esses ônibus aqui. Um veículo que levou tantos ídolos do nosso timão, voltando ao clube e podendo ser utilizado de novo. A gente só tem que agradecer a todos que estiveram envolvidos nessa ação que nos trouxe as melhores memórias. Fecha aspas. O Mosqueteiro 1 não só transportou craques históricos como Brasílio, o Pé de Anjo e Márcio Bittencourt, campeão brasileiro de 1990, mas também testemunhou eventos inesquecíveis como a famosa invasão corintiana ao Maracanã em 5 de dezembro de 1976, durante a semifinal do Campeonato Brasileiro. Hoje, na véspera do feriado da Proclamação da República, o DETRA-RJ esteve em 9 terminais rodoviários no estado para realizar fiscalizações e garantir que todos estejam seguros e confortáveis ao viajar para aproveitar o feriadão. Ao todo, 172 veículos foram fiscalizados pelas equipes, resultando em 11 multas e 6 recolhimentos. Entre as principais causas estão o transporte remunerado e ilegal de passageiros e o tráfego com pneus lisos, ambos representando um perigo aos passageiros. A partir do dia 1º de dezembro, a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, ampliará suas operações no estado do Rio de Janeiro, com novos trajetos ligando cidades fluminenses a importantes destinos interestaduais. Entre as novas rotas estão Nova Iguaçu a Guarapari, Rio de Janeiro a Coronel Fabriciano e Rio de Janeiro a Curitiba. Com essa expansão, a empresa facilita o transporte para passageiros que buscam novas alternativas de deslocamento entre estados. Tiago Jufo, diretor de negócios da empresa, destaca a importância da expansão para o Rio de Janeiro, estado estratégico para a Águia Branca. A inclusão dessas novas rotas não apenas atende à crescente demanda por viagens interestaduais, mas também oferece ao passageiro a possibilidade de explorar uma gama maior de destinos com conforto e segurança. Fecha aspas. A Águia Branca também vai expandir a operação no Espírito Santo a partir do dia 1º de dezembro e também passa a oferecer novas rotas que conectam o estado a destinos importantes. Entre os 9 trajetos estão Colatina a Campinas, Guarapari a Viçosa e de Vila Velha para Niterói, além de outras rotas que ligam o Espírito Santo a Minas Gerais e São Paulo a Rio de Janeiro. A ampliação atende a crescente demanda por deslocamentos interestaduais e promove mais opções de integração para os moradores do estado que viajam entre as regiões Sudeste e Nordeste. Ainda falando sobre a Águia Branca, a empresa registrou um crescimento significativo na procura por passagens para o feriado prolongado no dia 15 de novembro. Aqui no Rio de Janeiro, a alta demanda é resultado da coincidência entre a proclamação da República e o decreto de feriado pelo encontro do G20 que ocorrerá na cidade. Para atender ao movimento elevado, a empresa reforçou a operação na capital fluminense com 170 ônibus extras para viagens de ida até o momento, o que representa um acréscimo de 40% em relação à frota regular. No total, ao considerar as rotas de ida e volta, o número de ônibus adicionais já chega a 314, com previsão de atender cerca de 10 mil passageiros, um crescimento de 20% em relação ao ano passado. Em São Paulo, já foram disponibilizados 135 ônibus extras para saídas, um aumento de 45% na frota regular. Ao contabilizar a ida e volta, o total de ônibus extras sobe para 292, um incremento de 46%. A empresa estima transportar aproximadamente 7,5 mil passageiros, o que representa
um crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2023. São Paulo é o destino mais procurado pelos cariocas neste feriado prolongado, enquanto o Rio de Janeiro se destaca como o principal destino dos paulistanos, que aproveitaram a ocasião para visitar a cidade especialmente pela folga atendida. Ou seja, São Paulo é o destino mais procurado pelos cariocas e os cariocas amam procurar passagens para São Paulo. As passagens podem ser adquiridas por meio do app da Águia Branca, pelo site, em agências físicas ou por meio do Zap Passagens. Para acompanhar as novidades da Águia Branca, basta acessar os canais de transmissão no WhatsApp e Instagram. E os sonhados feriados de novembro estão chegando. Por serem os únicos, fora as festas de fim de ano, possível de emendar, a WeMob, marketplace de passagens rodoviárias 100% digital, já contabiliza um incremento de 30% na venda de suas passagens para o período em comparação ao ano passado. A expectativa é que esse número aumente ainda mais com o início do feriado, mesmo com a empresa tendo notado uma procura maior por passagens com antecedência. Em relação ao feriado de Corpus Christi em maio deste ano, onde a maioria das vendas foram feitas na semana anterior à data, as passagens para os feriados de novembro foram feitas, em sua maior parte com antecedência de mais de 30 dias. E os destinos preferidos pelos passageiros dentro da plataforma são Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Como alguns clientes têm a possibilidade de combinar os feriados dos dias 15 e 20 de novembro para descansar, essas cidades são boas opções por terem uma ampla variedade de atrações e pontos turísticos, comenta Daniel Limena, o cabeça da WeMob. E para finalizar, uma última notícia. A cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, já começou as celebrações do Natal. Neste ano, os usuários do transporte público poderão encontrar ônibus totalmente decorados com 3.000 lâmpadas. Os coletivos começarão a operar nesta terça-feira, dia 12 de novembro, operando a linha 02 Circular Gerte e a linha 07 Circular Boa Vista. Os veículos com prefixos 2362 e 2468 irão percorrer todas as linhas, em dias distintos das 6h30 da tarde até meia-noite e meia. A cidade conta com o programa Tarifa Zero no transporte público, fazendo com que o acesso aos veículos decorados seja totalmente gratuito. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Curte, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber as próximas notícias. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.